área penal é uma das mais procuradas pelos estudantes. Para atuar nesse ramo, além de muito estudo, é preciso ficar atento aos detalhes. Afinal, qualquer descuido pode custar a liberdade de um cliente. Tem alguns erros que são inadmissíveis. O advogado não pode perder um prazo. Ele pode até defender uma tese, e acontece diariamente, e o tribunal entender que aquela tese dele foi defendida e a tese não tinha direito. Direito não é uma ciência exata. Você leva uma tese para o pleno do Supremo Tribunal e o resultado é 6 ministros pensam de uma forma e 5 pensam de outra. Então você vê a dificuldade que é, você tem que ter a humildade de saber que você pode perder. Claro. Mas você tem que ter a pretensão de achar que vai ganhar. Você tem sempre uma série de possibilidades de defesa técnica, que é onde a gente, no mais das vezes, ganha os casos. Você ganha o caso muitas vezes porque houve uma falha do Ministério Público no momento de apresentar. Por exemplo, nós advogamos por um caso agora, no Supremo Tribunal, nós chegamos lá e vimos que toda a investigação começou em cima de uma denúncia anônima obtida de forma ilícita. Esse processo tem que ser arquivado. Se você diz isso para um cidadão que pouco observador, com menos acuidade da vida nacional, ele vai dizer, mas isso é um absurdo, isso vai fazer com que o cidadão se livre de uma acusação que merecia. É a primeira pergunta, pensamento que vem na cabeça. E eu acho que, pelo contrário, é muito mais importante que nós possamos consolidar esses direitos individuais. Por exemplo, a não possibilidade de uma prova ilícita, a não possibilidade de uma invasão indevida ao domicílio de alguém. Às vezes, naquele caso concreto, fica um gosto para o cidadão comum que houve uma injustiça porque não houve a condenação. Mas e o ganho institucional? E o ganho para o Estado Democrático de Direito? E o fortalecimento da democracia e dos direitos como um todo? Eu acho que hoje, para mim, quem escreve melhor sobre processo penal e sobre direito penal é o professor César Bittencourt. Ele talvez seja hoje o criminalista mais citado no Supremo. Então é uma coisa que tem uma relevância enorme, quer dizer, ele é citado nos votos dos ministros do Supremo. O direito penal, quase todo escritório de advocacia, você vai ter esse livro que agora está extremamente sendo usado, do Guilherme Nucci, que é o Código de Processo Penal comentado, também a Constituição comentada do professor Luiz Roberto Barroso. Isso aqui te impede, se você estiver trabalhando num caso específico, você vai direto a ele, você vai direto a uma pesquisa profunda que ele fez e te facilita muito pausar no caso concreto. É extremamente útil que você acompanhe a jurisprudência dos tribunais, se você para a advocacia. Isso, o site dos tribunais é a ferramenta, não é? Quando eu era estudante, quando eu fazia estágio, em 1977, toda quarta-feira eu ia ao Supremo, pedia licença ao escritório que eu fazia estágio, que de verdade hoje é meu escritório, depois eu fiquei sócio de quem era dono do escritório. Eu ia ao Supremo para ver o julgamento do Supremo, toda quarta-feira. Aliás, é uma dica de ouro para os estudantes. Hoje tem uma facilidade enorme, hoje você tem a TV Justiça. Você pode acompanhar os julgamentos direto pela TV Justiça, inclusive à noite. Eu acho que a base de tudo isso, na verdade, como eu estava dizendo para você, como estudante, é ter a cabeça aberta para ler um pouco de tudo, para você depois ter a capacidade de ter uma leitura técnica que vai te dar embasamento para fazer o enfrentamento processual. Olha aí, não perca a dica. É uma forma que eu acho ideal de passar o tempo, a vida inteira, foi lendo poesia. Então eu procurei ao longo da vida reunir uma série de autores que eu gosto muito, e mesmo alguns autores que eu desconhecia, mas que tinha lá uma indicação. Então eu devo ter aqui hoje uns 1000 livros de poesias aqui em casa, algumas que eu realmente leio há muitos anos, outras mais novas, e alguns poetas menos conhecidos, como Leão de Formosa, que para mim é fonte permanente de inspiração, que tem poesias lindas como Antissoneto da Não Matéria.
Na não matéria agora estou e existo, o pensamento pensa o pensamento. A ostra pensa a pérola por dentro, sobre o reverso espelho-me contristo. Na não matéria muitas vezes tento em ser matéria pura ou ser um misto. Na não matéria eu não consigo isto. E já que eu não consigo, falo, invento. E finjo ser figura e sombra e luz. E finjo para o meu povo que sou pus, que sou um rastro puro de alvorada. Na não matéria não se logra, é triste. E a gente fica sendo porque existe, vaga ilusão de ser, não sendo nada. Eu acho que a poesia ela serve como um alimento para a alma. Acho que faz bem. Você pode ler a qualquer momento, você pode ler viajando, você pode ler em casa. Mesmo profissionalmente, a poesia me ajuda muito para tentar entender um pouco essa alma humana que, na verdade, é o que permeia e o que situa toda a nossa luta pela advocacia. A advocacia, principalmente a área criminal, você tem que tentar entender um pouco a alma humana, seja para defender aquele que está sendo acusado, seja para ter a pretensão de entender um pouco os juízes, que é quem vão decidir as causas. E acho que é uma coisa que funciona bem é tomar um bom vinho lendo uma boa poesia. Bem, Almeida Castro, muito obrigada por todos esses esclarecimentos tão precisos e preciosos da carreira de advogado criminal. Obrigado a vocês pela oportunidade. Aprendeu, Nayana? Claro. Anima-se? Com certeza. Obrigadíssimo. Tudo de bom. Tchau, prazer. Tchau, obrigada. O Carreiras fica por aqui. A profissão de hoje foi a de advogado criminal. Você conferiu os livros que fazem parte da rotina deste profissional. Se você quer participar do programa, mande um e-mail para carreiras@stf.jus.br. Na próxima semana a gente volta com mais uma carreira jurídica para você. Até lá.